Graça e paz, igreja. Estamos aqui hoje para a aula número 8 e o último tópico sobre qual é a finalidade da educação cristã na igreja. Então, eu chamo você a vir comigo e finalizarmos o versículo base, que é Efésios 4:16. Então, hoje, o quinto ponto, aula número 8. Pastor Paulo Rogério, falando direto de Boston, nos Estados Unidos. Vamos lá. Educação cristã, aula 8. Qual a importância da educação cristã na igreja? O último tópico aqui que nós colocamos. É necessário que todos saibam sua missão no corpo. Então vamos ler de novo o versículo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? O todo, que é o corpo, é constituído das partes. E cada parte deve cooperar visando o suprimento do corpo. Cada parte do corpo de Cristo realiza sua função, seja ela qual for. Mas essa função sempre levará para o crescimento espiritual da igreja. Então passa por uma questão da educação. Eu vou ensinar algo como parte do corpo, que somando é um todo, em que Cristo é o cabeça. Se eu fazer isso separadamente ou achar que eu posso trabalhar individual, o corpo entrará em falência. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 14. 1 Coríntios 12, verso 14, Paulo diz o seguinte: ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo fosse só a orelha, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tiver falta dela. Olha, o que Paulo está dizendo? O corpo de Cristo, ele foi feito, como o próprio nome diz, a partir de Cristo, que é o cabeça da igreja. Porém, a constituição de cada parte, de cada responsabilidade cristã, foi Deus que deu. Então, é o que fala ali. O corpo não é só ouvido, porque senão não seria corpo. Mas as suas diferentes partes se juntam para ter a unanimidade.
não é? Então agora vem o outro lado da questão. Se você não fez e era sua parte fazer, você está conspirando contra a própria saúde do corpo. Mas por que você não fez? Porque Paulo não diz aqui que há diversas partes no corpo e que essas diversas partes formam unanimidade, somando-se para que o corpo funcione. Então, é necessário que você saiba a sua missão no corpo de Cristo. É necessário que você saiba onde você se coloca. Nós já vimos sobre organização, sobre gestão, nós já vimos sobre o ajustamento, não é? Então, assim, se tudo isso tem na igreja e você não faz, e era a sua parte fazer, você está conspirando contra a própria saúde do corpo. Volta aquele versículo que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Então, faça, cuide das minhas ovelhas. Então, faça. Não deixe de fazer a sua parte. Você está participando de um processo muito maior que se chama educação cristã para a igreja, onde todos são importantes. Ah, eu sou um pedacinho aqui. Não. Paulo fala ali, a menor parte é importante. A menor parte faz função, não é? Então, essa questão de, às vezes, se autodefender e se colocar como vítima, me desculpa a palavra, colocar como vítima assim, ah, não, eu não tenho capacidade para fazer isso. Ah, não, eu não posso fazer. Olha, você não pode fazer ou você está com preguiça? Deus nos chamou, segundo a justa operação de cada parte. Você é uma parte. Então você tem que fazer a sua parte, a justa operação. Operação significa mobilidade. Operação significa produção, não é? Pensa bem uma fábrica de automóveis. Até o carro sair lá no final, quantas operações foram feitas por diversos empregados? Não é? Um colocou o banco, outro colocou a roda, o outro colocou o motor, o outro apertou o parafuso, não é? O outro colocou o câmbio, o outro colocou o volante, para que o carro no final da linha fosse chamado de carro. Porque dentro dessa operação, se uma parte falha, no final da linha não tem um carro, tem uma parte incompleta. Então não tem no corpo de Cristo a questão de se colocar como vítima e falar que não consegue fazer. Às vezes é necessário que haja, né, para aquela parte um preparo. Então há um tempo do preparo, mas você tem na sua consciência que aquele tempo do preparo vai te levar a fazer algo dentro do corpo de Cristo. Na igreja de Cristo não existe vitimação. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Ah, eu sou muito. É difícil. Sem vítimas. Deus pede uma igreja organizada, cristocêntrica e que tenha uma missão. Essa missão do corpo, ela está dividida em partes. Pensa nisso. Por isso, cada um de nós deve possuir um profundo senso de missão. Missão aqui eu não estou dizendo missão para ir para um lugar do mundo, para ir para uma cidade, não. Também é isso. Se Deus te chamou para isso, amém. Mas eu estou falando uma missão dentro do corpo. Ou seja, quem sou eu e o que eu devo fazer? É a pergunta que você tem que fazer para você. Quem sou eu? Ah, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus.
Cristo me salvou? Ah, então o que eu devo fazer? Ele me amou primeiro. Então o que eu devo fazer dentro do corpo da qual eu faço parte? E Cristo é o cabeça. Porque, gente, Deus respeita a identidade de cada um dentro do corpo. Então, é aquela questão que Paulo fala aqui que eu li. Deus não vai pedir que o ouvido faça a função do pé. Deus não vai pedir que a mão faça a função da perna. Não. Deus é organizado. Nós não falamos de organização. Então, ele respeita a sua identidade dentro do corpo dele. Mas é necessário que cada um de nós saiba claramente qual é o seu ministério e serviço no cooperar da obra de Deus. E para que eu saiba qual é o meu ministério, primeiro entra a questão da oração. Senhor, eu quero te servir. Senhor, onde eu posso te servir? Outra coisa é se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. É entender o que Deus quer de nós. Porque a partir desse momento e com a oração, com certeza o Espírito Santo vai nos revelar o que devemos fazer na cooperação do corpo de Cristo e no seu crescimento. Está falando aí para a sua edificação. E fala antes, faz o aumento do corpo. Se apenas uns se preocupam em trabalhar e outros apenas observam, nós nunca vamos conseguir desenvolver a missão para a qual Deus nos tem chamado. Eu falo isso como corpo. Não vamos conseguir. Todos têm que estar ligados pelo auxílio de todas as juntas. Tem que estar bem ajustado. Então, veja bem, note como você é importante aqui. Você faz parte de um corpo. Você pode não, você vai fazer, né? Dentro da parte que lhe foi concedida no ministério, você vai fazer o aumento do corpo. E esse aumento do corpo, você vai fazer a edificação. Aí eu faço, você faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. A igreja é unânime. Há crescimento, há uma igreja forte na pregação e no ensino. Uma coisa chama a outra, mas depende de você. Depende de você saber qual é a sua missão dentro do corpo de Cristo. Porque o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Note que você sozinho não é o corpo de Cristo. Você precisa das outras partes para dizer: somos o corpo de Cristo. Somos unanimidade. Diversas pessoas fazem parte de um corpo que chama o corpo de Cristo. Então não é eu sou, é nós somos. É o modo de falar é que influencia. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não sou sozinho o corpo de Cristo. Eu não consigo ser. E, no mais, eu estou indo de encontro ao que a palavra diz. Nós lemos agora, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Então, diferente do corpo que cada um de nós temos, caso você e eu sejamos descuidados, nosso próprio corpo sofrerá o dano. Por quê? Eu não estou encaixado na missão do corpo de Cristo. Então eu vou sempre sentir falta de algo na minha vida. Se eu sou um salvo,
pertenço a Cristo, eu vou sentir falta de algo. E esse algo é não saber qual é a missão no corpo. Essa falta é não pedir a Deus o melhor dom e com zelo. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então é o momento de nós nos aplicarmos à oração, nos aplicarmos a buscar a nossa missão dentro do corpo, não é? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se não cumprirmos a nossa parte, quem sofre é a igreja. Um simbolismo aqui bem simples. Se o meu pulmão não faz a parte dele, o meu corpo todo sofre dano, não é? Eu tenho uma respiração ofegante, eu tenho que tomar remédio, aí prejudica às vezes outra parte do corpo aquele remédio, porque tem reação adversa. Enfim, o meu corpo sofre. Na igreja é assim também. Se eu não cumpro a minha parte, se eu não entendo qual é a minha missão no corpo, quem sofre é a igreja. E aí há uma ruptura da questão do ensino na igreja. Há uma ruptura do crescimento espiritual na igreja, do desenvolvimento da santificação. Não é? Então vamos pensar nisso. Qual é a minha missão no corpo de Cristo? Isso é importantíssimo para que haja o aumento do corpo de Cristo e que haja a sua edificação em amor, quer dizer, haja o crescimento, edificação, ela vai crescendo. Amém? Então Deus te abençoe. Aula que vem a gente começa novos tópicos sobre a questão da educação cristã. Fica com Deus. Tchau, tchau.